Paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso básico em Teologia Online. Estamos estudando sobre a disciplina de Apologética Cristã. Hoje vamos dar início à nossa segunda aula, que tem como tema Apologética e a Cultura Contemporânea. Sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós temos aí como nosso ponto de contato, ou como introdução, a apologética da modernidade à pós-modernidade. A apologética ela ocorre dentro de um contexto cultural específico. Isso fica claro que, quando os missionários cristãos que foram para a China e para a Índia, logo descobriram que os métodos apologéticos que pareciam funcionar na Europa Ocidental não apresentavam a mesma eficácia na Ásia. Então era preciso criar novas abordagens que estivessem em sintonia com o espírito da cultura e os padrões típicos dessas regiões. Então, as estratégias apologéticas para ser produtiva e eficaz dependem do ambiente cultural. Vamos explicar isso aqui de uma forma melhor agora. Um grupo de missionários cristãos que estava na Europa, eles perceberam que, enquanto na Europa a apologética era para defender o evangelho ou as verdades bíblicas contra o ateísmo e contra o ceticismo, então toda a apologética ela foi dentro dessa perspectiva incrédula dentro da Europa. Mas quando chega na Índia, que é um país politeísta, então eles acreditam em vários deuses. Então já não existe uma incredulidade, mesmo na Europa. Então a apologética agora, que vai pregar para a Índia, é diferente da apologética que está na Europa. Entretanto, na Europa e na Índia é diferente da China, pois na China nós temos agora a figura do comunismo. Então vocês percebem que são ambientes diferentes, culturas diferentes, a qual a apologética ela vai estar dentro desse contexto específico e os apologetas eles vão defender, apresentar os seus argumentos de acordo com a cultura. Ou seja, você não vai defender na Índia acerca do ateísmo, pois eles acreditam em vários deuses. Então, na Europa se pregava sobre o ateísmo, contra o ateísmo e o ceticismo. Já na Índia não. E quando chega na China, nós temos a figura do comunismo e além da figura de um ditador, a qual é visto como um deus, né? E agora você vai apresentar as verdades bíblicas dentro de um sistema comunista. Então perceba que se faz apologética dentro de um contexto cultural específico. Ou seja, a mesma estratégia que eu utilizo hoje dentro do Brasil não vai ser a mesma que eu vou usar na Europa. A mesma que eu uso no centro da capital, a qual estamos envolvidos, não vai ser a mesma que eu vou utilizar dentro de uma estratégia indígena. Então fica bem claro que a apologética ela está dentro de um contexto cultural específico. Entretanto, a gente também precisa aprender que nós vamos apresentar uma apologética, a aula de hoje, na cultura contemporânea. E a gente precisa aprender que dentro da história existe os períodos da história. E a gente vai agora dar um passeio nas eras da história. Nós temos o período da pré-história, que é defendido pela história secular. Entretanto, a Bíblia vai defender o período da história de acordo ali a partir do Éden, né, da criação do homem, mas dentro da história secular se defende o homem na idade da pedra, pré-história. E existe também dentro desse período aí
da pré-história, existe a Idade Antiga, que é a Antiguidade Oriental Clássica e a Tardia. E aí é da onde a gente vai decorrer um pouco aí o período aí do início das civilizações, que vai ocorrer ali na antiga Mesopotâmia. Aí a gente chega um pouco na era ali dos filósofos. E aí também a gente vai ter a nossa Idade Média, o período da Idade Média, que está dividida entre plena, né, a Idade Média alta e a Idade Média baixa, que a gente vai ver a Idade Média plena e a Idade Média tardia. E dentro dessa Idade Média a gente tem a Idade Moderna. E depois a gente vai ter aí a Idade Contemporânea, que se defende da década de mais ou menos de 80 para cá, que é conhecido também como período da pós-modernidade. E alguns vão defender, vai variar muito entre o que defende os historiadores seculares e o que vai defender, pelo menos assim, a cultura de acordo com seus países e o desenvolvimento que a gente vai aprender um pouco mais na frente da arquitetura. Entretanto, a gente precisa aprender que a história ela tem os seus períodos e a gente vai trabalhar a apologética da Idade Moderna, que inicia mais ou menos ali na década do século XV, XVI, que é um período também ali conhecido como período medieval, e a gente vai até o período do Iluminismo até os nossos dias. Entretanto, a gente não vai se deter dentro disso, pois a nossa aula é de apologética e não de história. Vamos lá. Apologética e a modernidade. O ambiente cultural predominante no Ocidente, de 1750 e aproximadamente até 1960, costuma ser definido como a modernidade, o período da Idade Moderna ou o período da modernidade. Tal perspectiva baseou-se na crença que a razão, a chave para desvelar os mistérios da vida e guardiã das verdades. Segundo, a razão, a principal ferramenta de argumento e persuasão. Terceiro, a razão e a lógica que deve agradar a mente e não a fé. Vejam só, quando a gente pega o período antes da modernidade, antes do iluminismo, nós temos o período medieval, também conhecido como a Idade das Trevas, que é o período a qual a Igreja Católica ela reinava. Então, o que é que se tinha nesse período antes da modernidade? É que a fé e a religião era guardiã da verdade e dos mistérios da vida. Ou seja, era através da religião que a gente tinha resposta sobre fenômenos naturais e fenômenos até mesmo espirituais. Então, quem era guardiã e quem tinha autoridade de falar sobre certos assuntos, quem possuía essas verdades, era a religião. Ou seja, era a igreja, nesse período, que dizia o que era certo e o que era errado. Era a igreja que definia se a pessoa estava passando por uma certa situação, se era possessão ou se era caso de um transtorno mental. Entretanto, eles vão atribuir muitas coisas a Satanás, a muitas coisas, a problemas espirituais. E quando se entra no período da modernidade, vai ver que nem tudo era espiritual. Às vezes tinha algumas pessoas com transtorno espirituais não, com transtornos psiquiátricos ou até mesmo psicológico, e pessoas que eram loucas, eram com problemas com transtornos mentais e não espirituais. Então esse período da modernidade e do iluminismo vai criar uma divisão entre a fé e a razão, sendo que nesse período a razão, ou seja, o conhecimento, ele vai sobressair, vai ficar acima da fé. Ou seja, não é mais a religião, não é mais a igreja
que vai ser a guardiã da verdade, mas agora vai ser a ciência. Então, dentro dessa perspectiva, toda a teologia vai mudar. Vai mudar toda a cultura, porque grandes mitos que eram vistos como espirituais, eles agora são desvendados e é respondido no campo do conhecimento e do conhecimento científico. E aí nós temos agora um grande problema. Qual é? É que a fé passou a ser o segundo elemento. A fé passou a ser um pouco mais desacreditada. O que manda agora é a razão. Dentro desse período da modernidade temos coisas positivas e negativas. Mas vamos aqui observar 3 coisas que aconteceu nesse período. A teologia medieval é que a fé prevalece sobre a razão. E aí nós temos o período de Lutero, é que a fé ela deve estar em harmonia com a razão. Então, no período medieval, a fé sobressaía. Vem a reforma protestante, e essa reforma protestante pregada por Lutero é que a fé e a razão devem andar juntas. Entretanto, chegamos agora à doutrina republicana. E agora a gente chega ao período da modernidade, do iluminismo, aonde que a razão está acima da fé. A razão dá limites à fé. Então agora, a principal ferramenta do homem não vai ser mais a crença, e sim agora a razão e a lógica. E dentro desse período, nós vamos ver algumas pessoas se destacarem também como apologetas cristãos. Nós temos aqui uma observação de Francis Blaise Pascal. Ele era um filósofo apologeta cristão e faz suas críticas ao pensamento moderno. O que é que ele vai... A crítica dele? Que devemos ter cuidado nesse período da modernidade, ele dizendo que estamos vivendo, com excesso com a razão. Embora a razão tenha pontos fortes, devemos ter cuidado com o extremo. E aí que entra aquela questão de o perigo dos extremos. O extremo ele sempre vai ser perigoso. Segundo, ele vai defender que o coração do homem tem razões próprias para crer em coisas que a razão desconhece. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Terceiro, o resultado do pensamento cristão será irracional ou ilógico. Então, Pascal está dizendo que esse período, o pensamento cristão de sua fé vai ser visto como algo irracional. E a quarta coisa que ele vai criticar é que as doutrinas da Bíblia serão golpeadas e esquecidas. E nesse período foi que aconteceu com a doutrina da Trindade. Então, a doutrina da Trindade sofreu bastante aí, foi bastante golpeada e acabou sendo esquecida nesse período. Mas eu queria falar um pouco sobre a crítica de Pascal, quando ele defende que o coração do homem tem razões próprias para crer em coisas que a razão desconhece. Eu lembrei de um texto, a qual encontra-se no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, o versículo 30 em diante. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 que estavam com eles.
a qual dizia: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Nós temos aqui um texto maravilhoso acerca dos discípulos, de dois discípulos que estavam indo para Emaús. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, após a sua morte, ele ressuscitou e conversa com esses dois discípulos. De antemão, eles não conhecem o Senhor Jesus. A Bíblia vai usar um hebraísmo, vai dizer que os olhos deles estavam fechados ou tampados. É de falar, isso é um hebraísmo que a gente chama um hebraísmo de pensamento, uma linguagem, dizendo assim que eles não estavam enxergando com os olhos da fé. Então, a crença dele acerca da ressurreição, se você for observar o contexto, eles eram 3 dias, o Senhor Jesus não tinha aparecido, não tinha ressuscitado para eles, então houve uma incredulidade, então eles disseram, isso é algo impossível. Então os olhos deles estavam fechados, ou seja, eles estavam incrédulos acerca da ressurreição do Senhor Jesus. Então Jesus aparece para ele, conversa com eles, e eles nem atinaram que era o Senhor Jesus. Mas quando o Senhor Jesus abriu as escrituras, parte o pão e conversa com eles, a Bíblia vai dizer, então eles entenderam. E quando eles entenderam, o Senhor Jesus desaparece. E ele vai dizer assim, porventura o nosso coração não ardia quando ele abria as escrituras, quando conversava conosco? Ou seja, o coração deles observaram, enxergou que estava diante da pessoa do Senhor Jesus. Mas a razão, o intelecto, não acreditava que era o Senhor Jesus. O que Blaise Pascal está dizendo é que vai ter situações em que nós só vamos descobrir através do coração. Ou seja, é através da crença, do sentimento, da emoção. Então vai existir algo, principalmente coisas espirituais, em que a nossa mente não vai compreender. Pois estamos tratando de algo limitado. Estamos tratando de algo que a razão, ela põe limites na fé. Então o que Pascal está dizendo aqui, nesse período da modernidade, a razão vai estar tão acima da fé que vai cegar as pessoas. E de fato foi o que estava acontecendo com esses discípulos de Emaús. Mas o coração deles ardia. Então perceba que nessa segunda crítica que Pascal vai defender, que o coração do homem tem razões para crer em coisas que a razão da mente, do intelecto, desconhece. Então, de fato, fica essa crítica. Então, a apologética da modernidade, ela vai surgir nesse período em que os apologetas, eles botavam muito acima a razão, o conhecimento, e a fé estava em segundo plano. Então, os apologetas desse período, agora vai existir uma crítica, é que voltem a fazer uma apologética partindo do ponto de vista de fé e de razão, e não apenas da razão. Nós temos alguns pensamentos aqui de Pascal que é bem interessante. Ele vai dizer assim: ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar, e ninguém é tão sábio que não tenha algo para aprender. Então, num período em que a razão sobressaía, nesse período da modernidade, ele vai dizer assim: olha, ninguém é tão ignorante que possa ensinar algo. Um exemplo,
existe ainda no nosso período um período de que pessoas que não sabem ler e escrever. E essas pessoas que não sabem ler, escrever, que não terminaram os estudos, significa que elas não podem ensinar nada para ninguém? Será que a gente não pode aprender algo com elas? E alguém que é tão sábio, será que ele é tão sábio que ele não consiga aprender? Então a gente observa que essa frase de Pascal ela tem bastante sentido. Ninguém é tão ignorante que não tenha algo para ensinar, e ninguém é tão sábio que não tenha algo para aprender. Era uma crítica nesse período da modernidade. Era ele fazendo a apologética, uma apologética no período da modernidade, a qual a razão sobressaía. E outro pensamento dele vai dizer assim: pensar faz a grandeza do homem. Nós temos outros pensamentos aí, e ele vai dizer assim: não me envergonho de mudar de opinião, porque não me envergonho de pensar. Então muitas vezes as pessoas não querem mudar de opinião por vergonha. E que vergonha é essa? Aí Pascal ainda vai fazer uma outra crítica. Há dois tipos de pessoas: a qual tem medo de perder Deus e as pessoas que têm medo de encontrar. Então existem pessoas, principalmente que são ateístas, que não acreditam em Deus. Elas às vezes não querem mudar de opinião porque ela tem medo de encontrar esse Deus. Porque a gente sabe que Deus existe. Dentro do homem sempre vai existir a fagulha da eternidade e do ser divino. Então existe esse vazio. Mas o homem quer colocar a razão acima de tudo. Então muitas vezes, diante de circunstâncias, ele não vai querer acreditar, porque ele tem medo de encontrar Deus. E já existem pessoas que têm medo de perder esse Deus. Então, apesar da razão ser a guardiã da verdade para a modernidade, contudo, os apologetas cristãos geralmente respondiam bem os desafios do racionalismo, elaborando novas estratégias apologéticas em sintonia com o espírito da época. Nós temos aí um apologeta cristão que vai surgir nesse período aí muito bom, chamado Edward John Carnell. Então foi autor de uma obra que se tornou uma defesa racional clássica da fé cristã. Então perceba que, diante desse período da modernidade, a qual a razão era a guardiã, se tornou a guardiã, onde a ciência é que mandava, é que tinha a resposta para tudo, a gente vai observar que os apologetas cristãos eles conseguiram também caminhar e seguir, acompanhar esse desenvolvimento intelectual que houve nesse período. E aí surge aí Edward John Carnell também aí fazendo uma das melhores obras. Então, quais eram as dificuldades ou os problemas das estratégias apologéticas racionalistas? Ou seja, professor, qual o perigo e qual é a dificuldade que se tinha nesse período dos apologéticos? Primeiro, eles acreditar que havia encontrado a estratégia certa para o seu público. Nesse período, os cristãos apologetas, eles começaram a pensar que a razão era o elemento principal de argumentação e persuasão. Então, qual o perigo que a gente tem para essas duas coisas? Vai existir agora dois perigos. Primeiro, a minimização do mistério da fé cristã e a minimização da ação do Espírito Santo e do Evangelho. Nesse período onde a razão sobressai, as pessoas começaram a deixar meio que de lado a fé e também a ação do Espírito Santo. E a gente não pode se esquecer daquele texto a qual Jesus vai falar que ele tinha que ir para que o Paracleto, ou seja, o Espírito Santo, viesse estar aqui. E uma das atividades do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da morte e do juízo. E essa palavra convencer está dentro aí
do que a gente chama de persuasão, de argumentar e convencer o homem. Sendo que nesse período da modernidade, os apologetas cristãos, ele deixa essa ação do Espírito Santo. Porque para eles, nesse período, que a principal ferramenta deveria ser não a fé e não o Espírito Santo, mas sim o argumento intelectual. Então a razão passou a ser a principal ferramenta. Então a gente vai ter aí, nesse período, um período bem com bastante dificuldade. Pois a gente vai ter aí pessoas bem incrédulas. A gente vai ter aí o ceticismo, o ateísmo vai explodir nesse período aí do iluminismo. Então começa agora a fé cristã ser um pouco distante das pessoas. Mas, entretanto, a gente vai ter alguns apologetas cristãos que vai tentar resgatar de novo essa fé e essa ação do Espírito Santo. Sendo que passamos esse período, um período onde a razão ela sobressai, e agora a gente vai entrar numa apologética e a cultura contemporânea. Contemporânea para alguns especialistas, para outros é chamada de pós-modernidade. E o que é a pós-modernidade? Vai existir uma acessão da pós-modernidade. Então, no início do século XXI, o cristianismo ocidental se vê diante de um novo contexto cultural, mais complexo e variado do que no século XX. Ou seja, as estratégias apologéticas que pareciam funcionar na modernidade, principalmente na década de 1950 e 1960, agora se depara com um novo espírito cultural que anima a geração mais nova. Ou seja, enquanto na modernidade era tudo voltado para as pessoas com a idade um pouco mais madura, chegamos agora num período, a partir da década de 60, de 70 principalmente, com aquela onda hippie, com aquela onda do paz e amor, né? Aquela questão dos hippies que vai surgir na década de 70, aquela explosão que vai ter. Tudo agora é voltado para um público mais jovem. Então agora o mundo se encontra diante de uma nova cultura, em que tudo agora está centralizado não apenas na razão. Agora as coisas estão centralizadas no público jovem. Então o que é que a gente acontece aí também nesse período? É um período, o termo pós-modernidade surgiu por volta de 1971, também refere-se ao novo estilo arquitetônico, mas ao longo é aplicado ao mundo das ideias e à crença cultural. Vamos lá. A partir da década de 70, a gente vai ver agora, você observar os slides, a arquitetura, ela não é mais apenas triângulo, redondo, quadrado, retangular. A gente agora vai ver os prédios criando ondas, a arquitetura agora mais ousada. Mas nesse período, não é mais só a razão. Agora tem um sistema chamado ideologia. É agora o período das ideias. E isso está muito, se você for pegar o Brasil, tem até uma música de um certo cantor, né? Ideologia, né? Então nesse período agora, o que vai sobressair não é mais a fé, não é mais a razão, mas agora é a ideia, a ideologia. Poxa, isso aqui é bom, mas a gente pode reverter isso aqui, e se isso for desse jeito? Então vai existir agora a ideologia de cada um. Então agora o mundo vai estar voltado no mundo das ideias. E aqui tem um perigo. É que quando a ideologia vem tomar à tona, a religião ela vai ficar em segundo plano. Então as pessoas vão esquecer mais a religião e vão agora se apegar à ideologia. E aonde
a cultura, aqui vai um perigo, e a localidade e a cultura que adotou as ideologias, nós vimos um perigo grande, moral e espiritual. Aonde a ideologia se instalou, nós vemos um perigo espiritual, uma decadência espiritual e uma decadência moral. E a gente vai observar isso mais à frente. Então, nesse período, o que é que a gente tem? Qual é o argumento da pós-modernidade? Eles vão dizer assim: precisamos corrigir a modernidade. Segundo, progresso da industrialização e urbanização. Terceiro, nós vamos combinar e melhorar o mundo com elementos melhores que a tradição clássica. E quarto, eles defendem que precisam avançar a sociedade. Então, no mundo da pós-modernidade, da ideologia, eles dizem que precisam corrigir a modernidade. A modernidade tem coisas que precisam ser corrigidas. E de fato, tinha. Eles defendem também que a gente precisa de um progresso da industrialização e urbanização. E de fato há um avanço aqui de empresas, de indústrias. Vai existir os prédios agora, a população vai crescer. De fato, há esse progresso. Mas aqui também é um perigo da industrialização, é que nós sofremos hoje com algumas pessoas acerca da alimentação. Então, muitos alimentos industrializados, onde a gente vê hoje muitos tipos de doenças. Pessoas com câncer desenvolvendo aí bastante precoce algumas doenças. E quando vai se estudar e é comprovado cientificamente, muitas coisas estão atribuídas à má alimentação e o excesso de alimentos industrializados. Então a gente vai ter agora pessoas vivendo menos, pessoas com um estilo de vida agora mais precoce, com doenças. Então, devido a essa industrialização em excesso, esse progresso que teve, foi bom, teve o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo. E quando ele fala de combinar e melhorar o mundo com elementos melhores que a tradição clássica, ele disse que, olha, para a gente avançar na sociedade, a gente precisa melhorar o mundo com elementos do que a tradição anterior. Então, o que a gente tem? Nós temos aí as igrejas, se vocês observarem, principalmente os templos, eles eram feitos de uma arquitetura. Depois a gente tem templos. Quais elementos que vai ser inserido dentro desses templos? Nós temos aí luzes, nós temos aí som, ar-condicionado, nós temos agora um banco estofado. Há uma melhoria com elementos. De fato, tem uma melhoria. Sendo que a gente também vai entrar numa outra extremidade, um outro perigo. É que alguns templos hoje, pós-moderno, o que é que eles vão fazer? Vão pegar templos e vão deixar tudo escuro. Nós vemos hoje algumas igrejas toda escura, com jogo de luzes, igrejas com luz neon, igrejas com jogo de luzes, igreja com um globo, igreja com gelo seco. Então a gente vai ver esses elementos pós-modernos sendo inseridos dentro das igrejas. E o que é que essas igrejas defendem? Essas igrejas defendem que, a partir do momento que eu coloco esses elementos, eu estou avançando na sociedade e eu vou atrair mais pessoas. Infelizmente, é uma técnica que é verdade. Então hoje, na década de 70 para cá, se o mundo é voltado para o público jovem, então essas igrejas que pegam esses elementos, esses avanços da tecnologia, da pós-modernidade e colocam dentro das suas igrejas, eles vão atrair um público mais jovem. Então, de fato, há uma atratividade para as pessoas irem para essa igreja. Entretanto, existe a crítica.
Qual é a crítica? É que, assim como na modernidade a apologética criticou a razão, em nossos dias a apologética vai criticar esses elementos pós-modernos dentro das igrejas. Ou seja, o que vai atrair as pessoas para o caminho do Senhor é o evangelho, a pregação da Bíblia, é a palavra. E não é elementos da pós-modernidade. Infelizmente, algumas pessoas são levadas e conduzidas por isso, por essa ascensão da pós-modernidade. Então muitas pessoas hoje estão adotando, alguns ministérios adotando a igreja toda escura e jogo de luzes e tudo isso para atrair, pois eles acreditam que precisam avançar a sociedade. Então, hoje em dia a apologética vai ser um pouco dentro desse ambiente. Vamos lá. Professor, e como apologeta, o que é que eu devo hoje fazer? Existe hoje a crítica e os desafios da pós-modernidade. Então, o que é que nós vamos hoje lutar? E o que é que hoje nós vamos defender e contra-atacar? No período da pós-modernidade, nós temos a superficialidade intelectual e espiritual. Então, nós vamos defender a nossa fé desses 7 elementos aí que para mim hoje são os 7 principais dentro da cultura somente brasileira. Superficialidade intelectual e espiritual, o que é isso? É a falta de profundidade e experiência. Então, nós temos pessoas com acesso à informação, ao conhecimento, a se formarem em faculdades, mas quando a gente observa, são pessoas rasas no intelecto e pessoas que não parece que não aprendeu nada. Passam 5 anos, às vezes, estudando e parece que não aprendeu nada. Isso a gente vai observar até no meio profissional. Pessoas que se formam em alguma faculdade, passam lá 4, 5 anos, saem de lá e parece que não aprenderam nada. Tem um certo conhecimento de tecnologia, mas da essência do que eles estavam se formando não tem. Nós também temos aqui uma superficialidade espiritual. O que é isso? Nós temos aqui a falta de experiência espiritual. Então, é o período das lives, é o período em que as pessoas têm muito conhecimento, têm muito acesso, mas falta experiência com o Senhor. Então, se vocês pegarem os crentes da década de 90, de 80 e de 70, é diferente do de agora. Você vai ver que falta experiência espiritual. E os que têm um pouco de experiência espiritual sobressaem. Então, é uma crítica da pós-modernidade a essa superficialidade intelectual e espiritual. Pluralismo e ecletismo, ou seja, existe uma mistura. Aqui é aquela questão hoje são pessoas pegando elementos, mudando e colocando dentro das igrejas. Então, hoje é comum o ecumenismo, ou seja, pessoas hoje que participam de um culto cristão, mas também vão participar de uma mesa branca, de um toque na Umbanda, vão participar de uma missa. Então existe essa mistura, que na pós-modernidade você precisa ter a mente aberta, você precisa adotar isso, você não pode ser quadrado. Então nós vamos defender que a mistura é perigosa. Então, ter conhecimento de uma religião é uma coisa, mas participar é outra. Então, nós vamos fazer apologética contra
esse tipo de divisão, de mistura. A inversão de valores, então, antigamente tudo estava centralizado no professor e no conhecimento. Tudo hoje é voltado para o aluno. Então hoje existem bolsas de incentivo para aluno para estudar, quando na verdade isso é um dever de cada aluno, de procurar estudar, de procurar melhorar. Mas hoje existem programas para buscar o aluno em casa com um passe fácil de ônibus das escolas. Isso é bom? É, professor. Mas o que eu estou dizendo é que existe uma inversão de valores em que as pessoas tirou a obrigação dos pais e dos alunos de irem e está facilitando demais a vida do aluno ao ponto que esses alunos eles não procuram melhora. É tudo voltado para ele. Então, eles ganham materiais, material escolar, eles ganham o ônibus, eles ganham incentivo, existem programas de governo, tudo voltado para o aluno. Aí quando você pega, você não vê um incentivo para o professor. Olha a inversão de valores. Então, ou seja, o professor não ganha seu salário, ok. Mas existe também incentivo por professores? Não, porque é obrigação do professor dar a melhor aula e acabou. Está lá. Mas vocês percebem a inversão de valores que nós temos? E aqui nesse período também nós temos aqui o que era normal agora é anormal. Gente, eu não estou falando criticando programas de governo. Eu estou criticando a inversão de valores. Ou seja, eu vou apenas beneficiar um grupo e o outro não. Então, se é para beneficiar, ou seja, existem 5 programas para alunos, então deve existir também 5 programas para professores. Eu estou falando de um equilíbrio. Eu não estou falando de um desequilíbrio de inversão de valores. Ou seja, o que era normal agora é visto como anormal. O errado virou certo. Ou seja, eu agora não posso falar algo, dar uma opinião, porque eu vou ser visto como, até mesmo como homofóbico, como preconceituoso. Mas quando na realidade isso aqui era normal. Não, isso aqui era fugir da natureza. Não, isso aqui é normal. Então vai existir essa inversão de valores dentro da pós-modernidade. E a gente vai combater isso. Existe o hedonismo, ou seja, a busca pelo prazer. Então na pós-modernidade o que se prega é o que lhe dá prazer. Existe o relativismo, ou seja, não existe verdade absoluta. A verdade ela é relativa. Então, imagine eu pegar aqui para vocês e dizer, olha, essa cor aqui é preta. Mas aí tem alguém que vai dizer assim, não, professor, essa cor aí, ela é azul escura. Você está dizendo que é azul, então o que se prega hoje é o que você diz. O que vale é o que você diz. É a sua ideia e não a minha ideia. Vamos pegar alguém que é daltônico, de repente ele está vendo aqui uma outra cor. Professor, estou vendo que isso aí é roxo. Mas a realidade, isso aqui é preto. A verdade é que isso aqui é preto. Mas eu acho que isso aqui é roxo. Então, na pós-modernidade, não existe verdade absoluta. O que existe agora é o achismo. Então, a realidade é o que você acha. Está na sua ideia. E não o que o outro diz, é o que a realidade costuma ser. E aqui a gente tem a questão da ideologia de gênero. A ideologia de gênero, pra gente, é uma verdade absoluta que a pessoa não nasce gay, a pessoa não nasce neutra. A gente defende que Deus fez homem e mulher. Mas, no mundo das ideias, do achismo, não, eu acho que eu sou uma pessoa neutra.
Então, é contra isso que nós vamos lutar dentro da pós-modernidade. Nós temos aí o egocentrismo, ou seja, primeiro eu, depois as demais coisas. Então, a gente, dentro da pós-modernidade, a gente vê essa luta pelas coisas de si mesmo e não do outro. O que vale é o que é pra mim. Tô nem aí o que vale pra minha família, meu esposo, pra minha esposa, pros meus filhos, pros meus familiares, tô nem aí. Eu quero o primeiro que é pra mim. E nós temos aqui também metanarrativas controladoras ocultas. Ou seja, se a igreja diz que a homossexualidade é pecado dentro do padrão divino, então eles vão dizer que isso é uma metanarrativa controladora. Eles vão dizer que isso é uma opressão religiosa e cultural. Mas vamos pegar essa mesma linha de pensamento. Se eu digo que eu conheço pessoas que é envolvido com Umbanda, e dentro da Umbanda existe uma coisa chamada as entidades. E cada entidade tem um significado com algum fenômeno da natureza. E algumas delas têm a cor. E quando se vai fazer, eles dizem a obrigação, aí vamos lá. Você tem que comprar a roupa de acordo com a cor daquela entidade. Se você chegar e um cristão diz assim, mas se você comprar de outra cor, não pode? Não? Aí a pessoa lá vai dizer assim, não pode, porque isso é a cultura da entidade, é a cor que representa aquela entidade. Pois bem, então, é uma narrativa que eles vão defender como cultural. Mas se fosse a igreja dizendo, olha, a gente só pode se vestir de branco. No céu só vai entrar pessoas com vestido de branco. E não pode ser amarelo ou roxa, não. Não, tem que ser de branco. Aí eles vão dizer que então a igreja está fazendo uma metanarrativa opressora e religiosa. Quando é eles, é uma narrativa cultural. Mas quando é a igreja, é uma metanarrativa opressora e religiosa. Então veja aí a inversão de valores. Então é dentro disso que a gente está inserido, que a gente precisa defender. E dentro dessas críticas da pós-modernidade, sem dúvida, apresenta alguns desafios. No entanto, a apologética e o evangelho podem se beneficiar de alguns elementos. Primeiro, o avanço da tecnologia, acesso e facilidade à informação e a preservação autêntica, genuína do verdadeiro evangelho e a verdade bíblica. Vamos lá. Então, diante de tudo isso que já foi falado, dessas críticas, o apologeta e a apologética, ela tem três coisas a favor dela. Primeiro, o avanço da tecnologia. Hoje, vocês estão assistindo uma aula online. Ou seja, não tem como a gente ter esse contato presencial. Entretanto, existe esse contato à distância. EAD. Um estudo à distância. Então, veja que alguém está tendo acesso à apologética através de um elemento e de um avanço da tecnologia. Segundo, um acesso e a facilidade da informação. Então hoje vocês podem pesquisarem, basta ter um aparelho com a internet e vocês vão se conectar e ter uma variedade de informações, seja boa ou seja ruim. Mas veja que vocês têm acesso à informação. E terceiro, a preservação autêntica e genuína do verdadeiro evangelho. Ou seja, nós, apesar de toda essa circunstância negativa, nós preservamos o verdadeiro evangelho. Então está em nossas mãos. Então essa é a parte positiva dentro da pós-modernidade. Então a gente também precisa aprender que a apologética deve ter as suas estratégias usadas na pós-modernidade. Quais são as estratégias? Você pode usar a estratégia cultural, racional, imaginativa e moral. Eu
falei na aula anterior um pouco sobre cada uma. Se faz apologética de forma moral, ou seja, dentro da moralidade, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Abra aí a Bíblia em tal livro, em tal livro. Na imaginativa, ou seja, imaginamos que, imagine se porventura hoje a igreja adotasse o tipo de sacrifícios que o candomblé ou banda usa, ou Israel antigamente usava, acerca dos animais. Imagine que para o perdão eu tinha que estar matando sempre animais. Vamos imaginar, olha, estou fazendo apologética imaginativa. O que é que eles vão dizer? Que a gente está fazendo os animais sofrer. Mas quando são eles dizem que isso é a cultura. Então, dentro da apologética, você usa a imaginação. Você usa também a razão, a parte racional. E também você vai usar a cultura. Então, dentro da apologética, você precisa ter também, saber o que é cultura. Ou seja, o que é uma cultura local, o que é uma cultura global. Ou seja, a ceia, a Santa Ceia, é algo global. Mas acerca dos usos e costumes, é algo local. Não é algo global. Você precisa também fazer apologética, para se fazer apologética, você precisa entender o que é local e o que é global. E para encerrar, nós vamos defender isso aí, esse tipo de como fazer uma apologética cultural, né? A respeito da relação entre Cristo e a cultura. A apologética cultural encontra numa visão de todas as 5 possíveis posturas, defendida por Richard Niebuhr. Qual que Richard defendia? Cristo contra a cultura, Cristo fora da cultura, Cristo acima da cultura, Cristo em paradoxo com a cultura e Cristo como transformador da cultura. Então, hoje nós temos uma cultura da teoria da evolução. Nós temos hoje em alguns países a cultura do islamismo, do marxismo cultural, do politicamente correto, da ideologia de gênero, do abortismo e do feminismo. Ou seja, nós vamos pregar esse Cristo contra esse tipo de cultura que defende isso, fora dessa cultura. Cristo está fora dessa cultura, Cristo está acima dessa cultura, Cristo como paradoxo e Cristo como um agente transformador desse tipo de cultura. Então, esse é o tipo de apologética cultural que se faz. Então, é contra isso que nós vamos lutar. Então, Deus abençoe. Até a próxima aula. Nós vamos depois estar disponibilizando em breve a aula 3, tá bom? Que Deus vos abençoe. Então, resumindo, nós aprendemos que a apologética ela está de acordo num contexto cultural. Você vai se fazer apologética dentro de uma cultura e que as estratégias vão mudar de acordo com a era, com as épocas e com a cultura. Que Deus vos abençoe e até a próxima aula.